vitória. Não há vitória na morte, porque Cristo venceu a morte. Então, este é o ensino. É sobre isso que nós estivemos estudando, vendo a sua majestade e vendo a sua divindade no Calvário. E a última parte disso, nós vimos sobre o testemunho do ladrão da cruz. O mais glorioso testemunho que nós temos na Bíblia acerca da divindade de Cristo. Deus reservou essa linda história lá no Calvário. É tão pequena, mas talvez seja mais profunda, em termos de testemunho da majestade do Senhor. João e Pedro estiveram na transfiguração, e eles viram a glória. João disse: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pedro disse: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Mas na transfiguração, e no Calvário, ele perdeu sua majestade no Calvário? Ele perdeu o seu reino no Calvário? Ele perdeu o seu poder no Calvário? Nós sabemos que no momento do seu julgamento, ele foi tomado de um profundo silêncio. Mas aquele silêncio foi a mais eloquente mensagem do nosso Senhor. Porque enquanto ele estava sendo acusado, ele não abriu a sua boca. E por que ele não abriu a sua boca? Porque ele não procurava a sua justiça, ele procurava a nossa. E a sua grande mensagem estava agora no testemunho da sua vida derramada por nós no Calvário. Então o nosso Senhor, lá na cruz, ele recebeu o mais eloquente, o mais glorioso testemunho. Quando aquele ladrão reconheceu que ele era Senhor, que ele era o Salvador e que ele era o Rei. Jesus, Senhor, Kyrios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que os discípulos não viram, aquele ladrão da cruz viu. Aquela ínfima fé, ela transbordou de tal maneira que Jesus não deu aquele ladrão que ele pediu, ele deu muito mais. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo. O rei é maior do que o seu reino. O nosso Senhor, ele é maior do que o seu reino. Ele é o sumo sacerdote maior do que todo o universo, maior do que os céus. O nosso Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo. Esse é o grande testemunho. E agora vamos ver o outro lado. Agora vamos ver a salvação pela vida. E neste assunto nós vamos ver o aspecto da divindade de Cristo. Então, leiamos os textos. E peço que, por favor, preste atenção em detalhes que eles não podem passar de nós. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10 diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto em si, por si, ele é todo o Evangelho. O Evangelho é isso aqui. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Paulo vai ampliar isso aí em Efésios capítulo 2. Mortos em delitos e pecados, homens e mulheres que estavam debaixo da ira de Deus, que andávamos segundo o curso deste mundo. Aí ele diz, olha o versículo 9, logo, veja isso, porque o versículo 8 é a cruz. Escute, veja, o versículo 8, a ênfase está na cruz. Deus prova, lá na cruz, Deus amou o mundo, não foi de qualquer maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, sendo nós pecadores, Ele provou o seu amor. Onde foi que Deus provou o seu amor por nós? Na cruz. Agora, olha o versículo 9, aqui já não é a salvação na cruz, aqui é a salvação no trono. Aqui não é a salvação que Ele efetuou por nós na cruz, onde Ele derramou o seu sangue. Agora o versículo 9 vai nos mostrar a salvação no trono. Vai dizer, logo, olha essa frase, logo, muito mais agora. O que quer dizer isso, irmãos? Muito mais agora. Quer dizer que no trono é maior,
Qual a extensão disso? Ele diz: muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É o que Paulo diz em Filipenses. Ele começou em nós uma boa obra lá na cruz, e ele não vai parar no meio do caminho, ele vai terminar até o dia de Cristo. Mas ele não para. Então Paulo vai fazer no versículo 10 uma conclusão da sua exposição. Ele diz: por quê? Então, porque aqui é uma cláusula explicativa. Porque se nós, sendo inimigos, fomos lá na cruz reconciliados com Deus pela morte do seu filho, então é cruz. Aí ele vai agora para o trono. Muito mais, está vendo? Muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Na cruz fomos salvos pela morte, no trono estamos sendo salvos pela vida. Irmãos, a sensação que eu tenho é que muitos de nós desconhecemos isso. Nós olhamos a salvação que ele fez e não estamos vendo a salvação que ele faz. Claro, irmãos, toda a nossa dívida de pecado o Senhor já pagou. Nós somos reconciliados pelo seu sangue. Isso é fato. Isso é fato imutável. Quando Paulo, ele conclui o capítulo 7, aqui, da Epístola aos Romanos, se você puder abrir sua Bíblia, por favor, Romanos, o capítulo 7, a partir do versículo 23, ele diz: mas vejo uma lei diferente nos meus membros, Romanos 7, 23, guerreando a lei do meu espírito e fazendo-me preso à lei do pecado. Há uma lei, chamada lei do pecado. Essa lei, ela passou a nos dominar à medida que o homem caiu. Quando Adão caiu, todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. Você olha um bebezinho, uma coisa linda de se ver, mas aquele bebezinho lindo, aparentemente inocente, e a inocência dele é temporária, é até ele ganhar um pirulito, e ver o irmão dele chupando picolé, ele vai tomar o picolé e jogar o pirulito no chão, até a primeira birra, aí você vai ver, a lei do pecado está sobre ele. Todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. E se todos nós nascemos debaixo da lei do pecado, inevitavelmente nascemos debaixo da ira de Deus. Então Paulo está dizendo: a lei do pecado, a qual está nos meus membros. Aí ele vai usar uma palavra muito forte: miserável, infeliz, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, como Espírito, sirvo a lei de Deus. Existe uma outra lei. Então tem a lei do pecado e tem a lei de Deus. E é por causa dessa lei de Deus que nós nascemos debaixo da ira. É por causa dessa lei de Deus que todos nós nascemos eternamente condenados. Por causa da lei de Deus. Mas há uma outra lei. Outra lei. Que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Deus nos deu uma outra lei. Então são três leis: a lei do pecado, a lei de Deus, a lei do Espírito de vida. Uma lei, ela não destrói a outra lei, ela tem que superar a outra lei. A lei da gravidade nos ensina que se você pegar um pequeno algodão e soltar, por mais leve que ele seja, ele vai cair. E por que ele vai cair? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Mas um avião que é centenas de toneladas, ele voa e não cai. E por quê? Porque ele está debaixo de uma outra lei, a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade. A lei do espírito de vida supera a lei do pecado. Glórias a Deus. Então você consegue ver isso?
Este é o assunto, esse é o tema que nós temos que estudar. É sobre salvos pela vida. Há um livro que ele é de uma ponta a outra, um tratado sobre este tema, a Epístola aos Hebreus. Essa maravilhosa epístola, ela vai nos mostrar justamente isso, a salvação pela vida, a salvação no trono, a salvação que está sendo realizada hoje por esse majestoso, supremo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um assunto que